Estamos de volta com Falando Nisso, hoje terça-feira, dia do seu direito, orientando sobre os direitos dos homossexuais do casal homoafetivo com o professor Carlos Gouveia. A gente volta com a sua participação, Ligue Band. Minha pergunta é o seguinte: casal homossexual em Taubaté já estão fazendo contrato em algumas. Isso é correto? A outra coisa também é a sugestão sobre, já que vocês falam sobre a homossexualidade e homoafetivo, por que vocês também não procuram também fazer uma reportagem sobre pais gays? Ótima sugestão. Vai estar anotadíssimo aqui na produção. Beijo no seu coração. Ele é de Taubaté. Ele de Taubaté, ele falou a questão do contrato, né? Na verdade, é que a gente já tinha falado, esse contrato deve ser feito, uma declaração de convivência. Isso deve ser feito em cartório. Agora, o que é mais interessante ainda, se essa pessoa quiser realizar de forma efetiva, total, plena, ela faz esse pedido na justiça. Entra. Se não tiver condições de pagar um advogado, defensoria pública, Qual o problema, Solange? O cartório, ele gera uma presunção de legalidade. A decisão do Poder Judiciário é vinculativa, ela manda cumprir. E aí... Então, como é que ele faz? Ele pode fazer a declaração no cartório, que vai servir para várias coisas, como pensão por morte, auxílio reclusão, seguro DPVAT, isso vai servir. Agora, para questões ligadas, por exemplo, à divisão de bens... A justiça que tem que determinar. A pensão alimentícia, aí é Poder Judiciário. É exatamente sobre isso que eu ia perguntar, sobre esses direitos do casal homoafetivo. Com relação às relações familiares, no caso da pensão alimentícia, quem paga? Como é definido? Então, na verdade, não tem definição. Por que não tem definição? Vai depender muito. Porque ainda hoje não se trata a matéria como ela deve ser tratada. A união homoafetiva, muito embora a gente esteja conversando sobre isso aqui, ela no mundo, as pessoas... olham para o outro lado para não olhar. Então ela não é tratada. Então esse caso vai ter que chegar no Poder Judiciário e aí vamos ter que esperar. Eu tenho decisões favoráveis falando, olha, deve pagar a pensão alimentícia, e tem várias outras falando, não podem ser união, não tem união. Aí, nesse caso, se houver essa decisão judiciária manda, como você acabou de falar, então aí nesse caso, no caso de uma separação, o juiz vai ver, aquele juiz que falou, cumpra-se, ele vai ver quem tem condições ou não de pagar para quem. É mais ou menos assim? E aí a gente vai seguir basicamente o direito hoje de família dos casais heterossexuais. Agora, ele falou da questão dos pais gays, né, Nath? Exatamente. Se, por acaso, um casal adotou uma criança, que a gente já conhece várias histórias no Brasil em relação a isso, e eles se separam, como é que fica essa criança? Então, o primeiro problema, Solange, é que as pessoas às vezes esquecem. O primeiro problema é que na certidão de nascimento dessa criança vai vir pai e pai, ou mãe e mãe. Já começa por aí. Já é uma certidão diferenciada. No RG é a mesma coisa? A mesma coisa. Você não vai poder vir pai e mãe. Não tem pai e mãe. É pai e pai, ou mãe e mãe. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se tiver lá pai, mãe e mãe, o direito dos dois são iguais. E aí, provavelmente, o melhor conselho nesse tipo de caso é a guarda compartilhada, onde ambos tratam da guarda da criança. Um pouco fica na casa de um pouco fica na casa do outro. Esse é o melhor sistema mundial para a guarda. A criança, ela não pode ser apenada pela dissolução da união. A família para a criança não acabou. A família é quem? Os pais ou as mães. E como está a questão da adoção, doutor? Ou seja, é um casal que está nos assistindo que tem esse interesse de adotar uma criança. Então, recentemente, uma decisão muito boa foi dada pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, determinando, sim, né, a questão da adoção. Tranquilo, tá? Que pode adotar. Adoção. E a inseminação artificial, aquele casal que fala, não, nós queremos gerar um filho nosso, sejam 2 homens ou 2 mulheres. Como é que fica essa situação? Eu vou me arrumar aqui. O assunto é tão complexo, o doutor Carlos falou, eu vou entrar com a colinha. Mas eu não tô nem usando. Falei, não se preocupe com a colinha, porque muda tanto, acabei né? não usando. Inseminação artificial. Então, Solange, eu até estava falando para você que eu estava conversando com um amigo meu, médico e etc., professor da USP, e muito embora tenha sido regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina no final do ano passado, a questão, né, dos homoafetivos poderem gerar através da inseminação artificial, eu tenho problemas jurídicos. Primeiro, de quem será o material genético? Porque não pode ser dos dois. Não, tem que pegar uma terceira pessoa que é uma mulher. Então, mas vamos no caso do homem, né? Vamos lá, 2 homens. 2 homens. Uma barriga de aluguel. Sim. Uma barriga de aluguel só, não? Um óvulo de aluguel também. Sim. O aluguel, termo... Pejorativo, mas é. Tá? Agora, quem vai fornecer o esperma?
O pai A ou o pai B? Então, se for o pai A... Isso vai ficar por decisão do casal. Se for o pai A, o que vai acontecer? Biologicamente, ele será filho só do pai A e não do pai B. Olha o problema que eu vou ter. Tá entendendo? E a Biologicamente... Então, e a mulher que gerou, em regra, como é que ficará a situação? Porque ela pode se arrepender no meio do caminho e falar, Porque não, eu quero é diferente do que a gente chamava de barriga de aluguel, onde é só emprestada a barriga e o óvulo é da mãe e o esperma é do pai. E a barriga só que está lá, o receptáculo que está lá. Aqui não, aqui é diferente. A mesma coisa da mulher, duas mulheres. Uma vai emprestar a barriga e o óvulo e vai vir um esperma doado. Ela vai ser mãe genética. Só que o pai tem direito. Então, e aí que tá. O que acontece é que o Conselho de Medicina, ele trouxe um tema, ele tratou assim, bem calmamente. Ele falou assim, ó, o material será doado. Ponto. O material é doado. E a pessoa... E eu abro mão da doação. É doado. Agora, nessa questão onde vai envolver as pessoas, aí ninguém sabe, é muito novo, o Poder Judiciário ainda nem começou. Complexo, tem que pensar bem lá na frente para a coisa não sair desandada depois, né, Com Nath? certeza. E tem participação no Ligue Band. E estou achando o programa hoje muito interessante pelo fato de falar sobre homoafetivo. A questão é sobre a homofobia, né? Geralmente as pessoas tratam os homossexuais como, às vezes, lixo, preconceituosos. Então, essa parte homofóbica também, o assédio moral no local de trabalho, também é muito complicado. É verdade, isso é preconceito. Aliás, eu estava comentando aqui, né? A gente precisa rever essas pessoas aí que detestam os homossexuais, né? Com certeza. O Cal tem a sua teoria, né? Estão derrubando concorrente. Né? Agora, quando é considerada uma situação preconceituosa? Então, na verdade, a homofobia, né? Termo que começou a ser usado há pouco tempo aí na televisão, até por conta de um programa de TV, ela quer dizer o ódio contra homossexuais. Ódio. Ódio mortal. Ódio. Mesmo, né? Ele pode ser expressado, externado, ou ele pode ficar internamente. Tá? Isso é crime. Esse tipo de preconceito, porque isso é um preconceito, é conduta criminosa. Ninguém tem direito de determinar o sexo, a religião, né? Isso está na nossa Constituição Federal. Eu não posso confundir as situações. Agora, é um direito rapidinho, dele. antes do break, doutor Carlos, que o Felipe está chamando o comercial, rapidinho, me parece, eu não tenho bem certeza, mas me parece que ele já sofreu ou vem sofrendo algum assédio moral no trabalho pela condição sexual ou conhece alguém nessa condição. O que tem que fazer? Então, Solange, eu já vi alguns casos nesse sentido, é muito complicado, tá? A primeira coisa que ele deve fazer é fazer uma denúncia formal para o seu chefe. Eu sei que é difícil, é complicado, mas ele tem que fazer isso. Outra coisa, se isso continuar, ele deve fazer um boletim de ocorrência pela prática homofóbica. E também procurar um advogado. Mas ele vai ter que comprovar? Aí a gente cai naquela situação... Natália, é bem complicado comprovar, né? Agora, ele pode começar a guardar provas disso. Gravar. Pra não deixar Olha, a gravação, muito embora não seja uma prova substancial, ela pode servir como início de prova. Como ele é uma das pessoas, um dos interlocutores, ele pode até gravar essa conversa. Agora, é muito subjetivo. Eu chegar para alguém, por exemplo, eu chegar para alguém e xingar alguém ou tratar mal, como é que fica se não tem uma testemunha ouvindo? É bem complicado. Agora, o que não pode é deixar impune. Não tem que fazer alguma coisa, com certeza. A gente vai para mais uma paradinha no Falando Nisso. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo sobre os direitos do casal homoafetivo. Ainda hoje, destaques do Band Cidade, segunda edição, e o Segurança 24 Horas. Antes, tem Boca no Trombone.